Fala galera, quem tá falando é o TH Trader. Quero mostrar para vocês aqui a forma que eu sempre opero, o JP225, que é a confirmação do primeiro pivô alinhado com as médias móveis, beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, hoje dia 19 de outubro de 2025, a gente pegou esse trade aqui, tá? Tô até colocando aqui na tela, mostrar histórico de... Ó, vou tirar histórico de negociação. Vamos marcar histórico de negociação, beleza? Então a entradinha foi aqui, parcial e o restante da mão. Vamos lá para o racional dessa operação. Primeiramente, a gente vai entender que o mercado abriu com gap de alta, gap alto, tá? Gap forte, de quase 60%, 60% não, 0,60%, né? Acima de 0,5% de alta. Nesse momento aqui, galera, tá dando uma grande divergência. Se tivesse gravando aqui, eu estaria pegando esse trade. Olha que bacana. Divergênciazinha de alta. Já volto aqui para a leitura do... Divergência de alta com RSI. A venda tinha que ter sido feita aqui, ó. Na perda dessa mínima aqui. Tá? Buscando pelo menos 50% de todo esse movimento de alta. Um alvo aqui próximo da região da média móvel de 80. Esse aqui seria o alvo. Vamos continuar aqui o vídeo explicativo. E aí depois a gente vê se essa operação... Claro, o stop aqui em cima. Beleza? Então, esse seria o racional também dessa operação aí. Divergência, RSI. Está funcionando super bem. No JP225. Tá? Mas vamos lá. Então o racional dessa operação foi simples. Voltando aqui. Gap de alta. 0,60. Ele fez esse movimento aqui, o primeiro movimento, consolidação lateral, depois ele pegou um movimentozinho de baixa, corretivo, saudável. Se a gente medir o gap, ele veio praticamente em linha com 38%, 0,38 ou 61% de toda a expansão. Beleza? Se a gente medir aqui, deixa eu colocar o Fibonacci para vocês, da alta até a baixa, né, até a retração, ele veio ali cravar praticamente em 0,61, beleza? Quem gosta de usar Fibo. Depois ele fez um movimento que eu estava aguardando, que era o movimento que eu estava esperando desde o início, que era ele passar para cima das médias de 80, fazer um pivô, ou seja, ele armou aqui um pivô com esse movimento de baixo, com uma retração que veio aproximadamente 50%. Como esse candle fechou muito acima, muito alto, ele me deu um risco retorno muito grande. Então estaria dando ali praticamente 1,5 vezes do meu risco com o alvo. Então ficaria um alvo curto para mim. Eu gosto sempre de trabalhar com 3 vezes o risco para eu poder 1,5 vezes eu tiro a metade dos meus lotes e levo até 3 vezes o meu risco. Então quando ele fez esse candle, vamos lá, esse candle muito forte, esse aqui, que foi o candle de confirmação do pivô, movimento de alta, movimento de retração, perfeito. Se ele tivesse fechado aqui, seria um movimento mais agradável para mim poder pegar esse trade aqui alinhado com as médias. Eu tenho aqui todas as médias se alinhando, né? O estocástico não, o RSI, ele subindo, me dando uma condição perfeita para o trade, ou seja, mostrando força compradora, mas ele fechou com um candle muito forte, muito alto. Então eu teria que colocar a minha entrada no fechamento desse candle com stop aqui embaixo. Aí o risco retorno ficaria ruim. Aguardei ele terminar o movimento. Ele confirmou o pivô. Aqui seria uma entrada. Aqui seria uma entrada de confirmação,
tá? E aí eu esperei ele retornar. Se eu puxar Fibonacci aqui, vocês vão ver que ele não chegou nem 50% da retração. Então isso estava me provando que o movimento de fato, aumentando um pouquinho aqui, esse movimento de fato era um movimento forte. Então ele chegou só em 38% de retração do movimento de alta, ou seja, praticamente da segunda pernada. Então ele fez a primeira pernada de alta, alinhou as médias, passou para cima da 80, me mostrando que de fato o movimento era comprador, fez um pullback em 50%, rompeu o topo anterior, ou seja, confirmou o pivô. Quando ele fez a retração na cabeça do pivô, que a gente chama, né, tecnicamente, fez um pullback de livro, tá, que foi 1, 2, 3 candles, dentro do candle de apenas um candle. Então, quando ele rompeu o segundo candle, eu entrei na violação exatamente aqui, coloquei o stop aqui, coloquei o stop abaixo desse candle gatilho, ele fechou forte, saindo das médias, e eu simplesmente projetei todo esse movimento aqui. Deixa eu pegar a Fibonacci aqui. Projetei todo esse movimento aqui de alta, tá? Que seria aqui, a partir da minha entrada. Beleza? Então ele pagou muito bem uma vez o risco, 2 vezes o risco, 3 vezes o risco. Então quando ele rompeu aqui a máxima, eu fechei porque ele já estava aqui no RSI acima dos 70, já me mostrando que poderia haver um movimento corretivo, tá? Então eu já preferi, de fato, entregar o restante dos lotes, porque assim a gente está trabalhando num movimento alto, movimento forte, porém é um trade, né? É um day trade. Então dentro do dia, e se a gente pegar o percentual de alta, ele já estava batendo 1,15 de alta. Então isso é um percentual bem grande. Eu entrei numa região boa, 0,73. Então ele tinha ali de fato um movimento ainda a ser cumprido no 1%. Beleza? Então esse foi o racional do trade que eu sempre gosto de fazer, que é o trade que a gente pega aqui no alinhamento, tá, das médias, e na confirmação do pivô. Aqui seria uma entrada por antecipação e aqui foi uma entrada por confirmação. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Hoje, dia 19 de outubro de 2025. Forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.